Oi, gente, então estamos vendo o simbolismo, né? Como eu disse para vocês, por um pedido, por uma demanda de um pequeno grupo de vocês mesmo, que eu sei que devem estar assistindo agora, então a gente retrocedeu um pouquinho, né? Já estávamos lá no modernismo, na primeira geração. Bom, gente, antes de qualquer coisa, eu já ia me esquecendo, eu agradeci em alguns vídeos e nos últimos eu acho que esqueci de agradecer e eu sempre tenho que agradecer, porque o nosso canal nem monetizou ainda, já tem mais de 1.000 inscritos, mas não tem aquelas tal 4.000 horas, mas vocês volta e meia mandam algum pix de apoio ao canal. Muito obrigada, viu, gente? E agora gostei porque a gente meio que, como é que se diz assim, regularizou. Eu disse que vocês poderiam fazer Pix, mas que podia ser de R$ 1, R$ 2, R$ 3, não precisava passar disso. E agora vocês estão mais ou menos nessa média. Eu estou muito feliz, não que eu não aceite Pix maior, gente. Eu agradeço aqueles que mandaram Pix maior. Mas assim, ó, o nosso canal não tem fins lucrativos. O meu projeto é distribuir livros por aí, pelo Brasil. Então, se fizer Pix de R$ 1, R$ 2, R$ 3, vai juntando, eu compro o livro a mais, eu pago o correio. Vocês me ajudam da mesma forma. A gente começou com esse projeto lá no início do canal, quando ainda o canal desenvolvia aulas de direito, aulas para concurso, né? Sempre fizemos assim, sem o apoio do Pix. Agora que vocês tiveram a iniciativa, porque foi iniciativa de uma inscrita, eu já contei para vocês, e eu tenho a impressão que ela foi passando para os outros, né? Os meus alunos aqui, que eu converso pessoalmente, que moram aqui na minha cidade, aí eu sei como eles se organizam, porque às vezes encontro eles na rua e eles comentam alguma coisa. Professora, vou fazer um Pix pro seu canal, ou eu fiz o Pix, ou eu vi tal vídeo, ou fulano que a senhora deu aula tal ano, agora se inscreveu, né? Que são a maioria, mas um ou outro que é de outro estado, e que vocês são bem sortudos, né? Porque muita gente de outros estados que já ganhou os livros, por incrível que pareça, né? A maioria dos inscritos, até onde eu sei, até onde eu conheço, são meus ex-alunos, mas vários de vocês de outros estados que não são do Rio Grande do Sul ganharam nos sorteios. Aí eu fico muito contente. E meus filhos e meus alunos também comentam isso e dizem, professora, né, ou dizem, mãe, se não fosse assim ia aparecer marmelada, mas ainda bem que pessoas de outros estados que eu nem conheço também recebem os nossos livros do sorteio. Fico muito feliz, então queria agradecer isso, tá, gente? Vamos continuar no simbolismo. A gente viu, gente, que o simbolismo ele teve uma vida, né? Esse movimento, essa escola literária, teve uma vida bem efêmera, como a gente lê nos livros de crítica literária, bem breve. Ele durou meia dúzia de anos. Ele começou em 1893 com Cruz e Souza publicando Missal e Broquéis e terminou por volta de 1900, 7 anos depois, quando o Graça Aranha publica Canaã e o Euclides da Cunha publica Os Sertões, 1900, 1902. Eu já disse para vocês que esses 2 anos, se a gente vai olhar nos livros didáticos, 1900, 1902, às vezes tem algumas, como é que eu digo, diferenças entre Canaã do Graça Aranha e Sertões do Euclides da Cunha, mas são apenas 2 anos na história grande da literatura. Às vezes os críticos literários, os teóricos da literatura, sei lá, às vezes até erro de impressão,
Mas volta e meia vem uma confusãozinha ali do 1900, 1902. Bem, enfim, por que que eu escolhi dois autores só, dois poetas, para identificar o simbolismo, já que o grupo que me pediu queria um apanhado geral. Então eu escolhi o Alfonso Guimarães e escolhi o Cruz e Souza. Por que que eu estou começando com o Alfonso Guimarães? Porque o Alfonso Guimarães, o Afonso Henriques da Costa Guimarães, vocês veem que interessante como se usava esse nome na época, né? Afonso Henriques. E como tem nome de escritor, o próprio Lima Barreto também é Afonso Henriques, né? O Lima Barreto lá do pré-modernismo. Bem, mas por que que eu escolhi o Alfonso Guimarães? Porque ele foi, assim, considerado, e é até hoje, embora ele não seja explorado pela mídia, e muitas vezes nem pela academia, não falam tanto nele, nem a mídia, nem a academia, não lançam novos livros dele, com raras exceções, né? Levam décadas para fazer novos lançamentos. Eu digo novas edições, né? Não novos livros, a não ser que aconteça como acontece com muitos escritores, acaba descobrindo alguma outra obra e publica póstumamente. Bem, mas voltando, ele é considerado um dos maiores poetas da língua portuguesa e o representante forte do simbolismo. Por quê? Porque foi ele que verdadeiramente consagrou e consolidou o simbolismo com os versos dele, com os poemas dele. Então, o simbolismo, assim, quem fundou o simbolismo? Cruz e Souza, com o Broquéis e Missal. Quem consagrou o simbolismo, quem consolidou o simbolismo no Brasil e para o mundo com a poesia brasileira? Alfonso Guimarães, tá? Ele tinha poemas muito suaves, muito melodiosos, muito cheio assim de ternura, muito cheio de delicadeza. E também ele tinha assim, ó, tudo isso, talvez, porque os poemas dele eram muito centrados na mulher. Na verdade, ele tinha dois polos, a mulher e Deus, porque os poemas dele também tinham uma temática religiosa. E a mulher, para ele, era como assim o símbolo terreno de Deus na terra. Tudo que era bom em Deus, tudo que era sagrado em Deus, estava ali materializado na mulher. Então, os poemas dele foram considerados e são até hoje os poemas mais lindos da nossa língua portuguesa, da literatura brasileira. Além disso, gente, a gente pode pensar assim, ó, que apesar de ser tão efêmera, tão efêmero, tão breve, tão rápido esse período, não só do simbolismo, mas da própria produção, assim, dos autores simbolistas, já que o período foi pequeno, né? O Cruz e Souza, ele publicou vários livros de poema. E em cada livro de poema, dezenas de poemas. Então, ele tem uma produção bem grande em termos de poesia, não só para o simbolismo, mas para toda a história da poesia brasileira, tá? Eu deixei um esqueminha aqui no quadro, como sempre, que vocês já conhecem. Afonso Henriques da Costa Guimarães. Ele nasceu em 1870, em Minas Gerais, e ele faleceu em 1921, também em Minas Gerais. A temática dele, conforme eu já disse para vocês, é lírica e religiosa. Nessa temática, a mulher idealizada, a representação terrena de Deus. Tudo que era bom em Deus, tudo que era sagrado, tudo que era sublime,
estava ali representado na mulher. Os versos dele são simples, naturais, musicais, religiosos, cheios de ternura, delicadeza e também muito melancólicos em alguns deles. Foi um dos maiores poetas do Brasil e quem efetivamente consagrou e consolidou o simbolismo no Brasil. Então, gente, assim, ó, rapidamente, resumidamente, esse foi Afonso Guimarães, né? Afonso Henriques da Costa Guimarães. Ele colocou esse pseudônimo, ele mesmo com esse Alfonso Guimarães, né? E no próximo vídeo, para esse vídeo não ficar muito grande, no próximo vídeo eu vou falar rapidamente sobre os livros dele e sobre quais são os poemas assim dele, né, que a gente não pode deixar de conhecer, tá bom? Então por hoje é isso. Lembrando que qualquer dia já vai ter o nosso sorteio do último Book Haul, porque a gente agora está mais pertinho dos 1.100 inscritos. Vou pedir para vocês olharem os vídeos, compartilharem, para a gente chegar até aquelas 4.000 horas, tá? E volto a agradecer os Pix enviados, tá bom? Por hoje é isso e até o próximo vídeo. Tchau, gente!